Então vamos lá. Nesse exercício da regra de 3, certo? Então nós estamos trabalhando com a regra de 3 simples. E nesse exercício eu vou colocar as grandezas. Então eu tenho camiseta e tenho o valor em reais. Aí ele falou assim, ó, ela comprou 3 camisetas e pagou quantos? 120. Até aqui tudo bem? Yes. Quanto ela pagaria? Então pagaria o meu X vai ser no camisetas ou vai ser em valor? Valor. Quanto ela pagaria é o valor. Certo? Quanto ela pagaria se comprar 5 camisetas. Olha lá. Então, quando eu tenho as grandezas, quem que é minha variável nesse caso? Minha variável é o X. Sempre na regra de 3, certo? Em relação às grandezas, eu preciso saber se esse X ele vai ser maior ou menor que o 120. Entendeu? Eu preciso ter um norte se esse X vai ser maior ou menor que o 120. Como assim? Olha lá. Se ele comprou 3 camisetas e pagou 120, agora ele vai comprar 5. Ele vai pagar mais ou ele vai pagar menos? Mas todo mundo entende isso? Então eu sei que esse X ele vai ser o quê? Maior que o 120. Coloquei um sinalzinho de mais ali. Agora eu vou colocar a setinha. Ou seja, a setinha, eu vou sair do menor e vou para onde? O maior. Então eu fiz esse sentido, ó, coloquei para baixo. Por que eu coloquei para baixo? Porque eu saí do menor e fui para o maior. O que eu faço na outra grandeza? Uso o mesmo sentido. Saio do menor e vou para onde? O maior. A setinha está no mesmo sentido? Sim. Sim. Se as setinhas estão no mesmo sentido, o que acontece? Isso é uma grandeza diretamente proporcional. Ah, mas se eu tivesse colocado a setinha para cima, qual que ia ser o conceito? Então vamos lá. Se eu tivesse colocado a setinha para cima, olha lá. Qual foi o sentido que eu estou usando aqui? Estou saindo do maior e indo para onde? O menor. O que eu faço aqui? Saio do maior e vou para o menor. Entendeu? Ok? Então, se eu sair do maior e fui para o menor, eu tenho que usar o mesmo sentido do outro. Saí do maior e fui para o menor. A setinha está no mesmo sentido, sim ou não? Sim. Então é a grandeza o quê? Diretamente proporcional. Posso falar agora? Diga, meu amigo. Por que que o menor vai em cima? Não é que o menor vai em cima. Que nesse caso, por consequência, eu tenho 3 camisetas e ele pagou 120. O 5 está embaixo e ele vai pagar quantos? Poderia ser uma camiseta ou poderia ser 2. Isso daí, independente do conceito. Nesse caso, vai depender o quê? Do enunciado. Certo? Mas o conceito é o mesmo para todos. A seta está no mesmo sentido? Sim. Grandeza diretamente proporcional. Se a grandeza é diretamente proporcional, sempre eu vou começar com a variável x. 120 está para x, assim como 3 está para 5. Ficou claro? Sim. Como que eu resolvo isso daqui agora? Saiu 200. Oi? Como? Multiplicar em cruz. Por que eu multiplico em cruz? Igualdade. Devido à igualdade. Isso aí, meu amigo. Parabéns. Olha lá. Então, tendo uma igualdade, nós vamos multiplicar em cruz. 3 vezes x e 5 vezes quem? 120. Ok? Se o 3 está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 5 vezes 120 dividido por 3. Aí, antes de multiplicar o 5 pelo 120, para facilitar a minha vida, o que eu vou fazer? Eu sei que o 120 é múltiplo de 3. Então, eu vou dividir o 120 por 3 e esse carinha aqui por 3. Para facilitar a minha vida. Se você quiser multiplicar o 5 vezes 120, você pode. E depois você vai ter que dividir por 3. Entendeu? Então, eu já estou fazendo isso, por quê? Para facilitar a minha vida. Quando eu trabalho com os menores valores possíveis, fica mais fácil a resolução do exercício. Ok? Então, x igual a 5 vezes... O que é 120 dividido por 3? 40. E 3 dividido por 3? Dá 1. Agora eu vou fazer 5 vezes 40 e vou dividir por 1. 5 vezes 40 dá quantos?
200 dividido por 1, x igual a 200. Portanto, se ele comprar 5 camisetas, ele vai pagar quantos? 200. Então, a regrinha de 3, neste caso, é uma grandeza diretamente proporcional. Ficou claro? Sim. Vamos fazer o próximo exercício. E se não tivesse a igualdade? Como que você faria? Sempre vai ter igualdade, meu amigo. Certo? Na regra 3.5, você vai colocar a igualdade para você resolver a sua situação. Então você pode manipular o lugar do 3 e o lugar do 5. Manipular o lugar do 3? Não, tudo vai depender aí se a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente. Eu vou fazer os próximos, o senhor aguarda para o senhor verificar o conceito que o senhor tem em mente aí. Beleza? Exercício 2, vamos lá. Faz a leitura, meu amigo. Senhor? Senhor, meu irmão? Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Ok, então vamos lá. Vamos verificar as grandezas que nós temos, certo? Então nós temos uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia. Então eu tenho horas e dias. Duas grandezas. Trabalhando 8 horas por dia, ele realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, 5 horas, qual prazo fará o mesmo trabalho? Então, minha grandeza, meu X vai aqui, certo? O que foi isso? Silêncio. Vamos Vamos lá. Então, Caralho, ô meu amigo, Esquizofrênico, seu amigo é nossa. ela vai atrapalhar a aula mesmo, irmão? Deixa a menina falar. ô Alex, parou. Vai. O Gustavo pode sair rapidinho, que vai ensaiar. Eu? Vai. Ô Gustavo, pode ir lá, depois o senhor fica atento que eu vou postar lá no YouTube lá para o senhor ficar a par dos exercícios. Beleza? Fica à vontade, pode ir lá. Vai lá, Gu. Quer me matar do coração? Minha avó falou que vai pra concluir. Aí você acompanha, o senhor acompanha lá para o senhor não ficar em defasagem com o conteúdo, certo, meu amigo? Pode ir. Você que tinha sido aula. Vamos lá, silêncio. Pelo amor de Deus, quase quer me matar. Essa menina quer me matar, ela quer. Então é o seguinte, ó, ele fala assim, ó, você tem uma equipe de operários, então vamos supor lá que você tem a sua equipe de operários, certo? Então tem vários operários lá, pessoal da equipe lá, então tem vários. Essa equipe trabalha 8 horas por dia para realizar uma obra. Então vamos colocar aqui, construir uma casa, Fazer um prédio. certo? Construir uma casinha lá. Então o que acontece? Ele fala o seguinte, ó, durante 8 horas, essa equipe, para construir essa casa, eles demoram quantos dias? 20. Todo mundo entende isso, sim ou não? Sim. Aí ele fala o seguinte, ó, agora eu vou reduzir a quantidade de horas. Eu vou reduzir a quantidade de horas. E eu tenho a mesma equipe. Só que eu reduzi a quantidade de horas. E eles vão construir a mesma casa.
Isso daqui precisa de mais dias ou menos dias? Mais dias. Todo mundo entende isso? Que a minha variável vai ser maior? Sim. Sim ou não? Sim. Então, o que acontece? Diminuiu o número de horas, consequentemente, eu tenho que aumentar o número de dias. A setinha vai para baixo ou para cima? Vai. É você que vai definir. Não é para baixo ou para cima, você que define. Se eu colocar a setinha para baixo, qual o sentido que eu estou usando? Eu saí do menor e fui para onde? Maior. O que eu tenho que fazer na outra grandeza? A mesma coisa. Sair do menor para o maior, a setinha vem para baixo também? Não. Para onde que vai a seta? Para cima. Ficou claro esse conceito da seta? Então, independente se você... Sempre a setinha inicia-se pela variável. Porque sempre eu vou ter que saber se a minha variável vai ser maior ou menor que o número que está acima dela. Então, nesse caso, eu identifiquei que a minha variável vai ser maior. Então, se eu coloquei para baixo na variável, saiu do menor e foi para o maior. O que eu faço na outra? O mesmo procedimento. Menor, maior. A setinha está no mesmo sentido? Não. Não. Se não está no mesmo sentido, é uma grandeza inversamente proporcional. Ficou claro? Por quê? As setinhas estão opostas. Ok? Agora, eu sempre começo pela grandeza x. 20 está para x, assim como... Olha lá o sinal de igualdade. 20 está para x, assim como... 8 está para 5? Não, porque é uma grandeza inversamente. Então, o que eu tenho que fazer? Faço o inverso. Se é 8 para 5, vai ficar o quê? 5 para 8. Tendo uma igualdade, qual que é o conceito? Por quê? Exatamente, meu amigo. Parabéns, isso mesmo. É indo demais. 5 vezes 8 e 20 vezes 8. Posso multiplicar? Posso. Mas eu vou passar dividindo porque eu vou verificar se tem múltiplos para eu simplificar. Antes de multiplicar o 20 pelo 8. Ok? Calma, irmão, tô coçando aqui. Tô coçando aqui. 20 vezes 8 dividido por 5. O 5 é múltiplo de quem? De 20. Olha lá. Então eu vou simplificar o 20 por 5 e o 5 por 5. O que é 20 dividido por 5? 4 vezes 8. E 5 dividido por 5 dá 1. Vai ficar 4 vezes 8 dividido por 1. O que é 4 vezes 8? 32 dividido por 1 dá quantos? 32. Portanto, se ele diminuir a quantidade de horas, esses operários aqui, eles precisam de 32 dias para construir a mesma casa. Ficou claro? Levando em consideração que o ritmo de trabalho vai ser o mesmo. Professor, não tem, ali tá 20 vezes 8. Esse vezes 8 não precisa dividir por algum número? Não, você poderia multiplicar 20 vezes 8, 160, e depois no final dividir por 5. Tá? Eu não fiz isso por quê? Porque eu prefiro fazer a simplificação que eu vou trabalhar com os menores valores possível. Por quê? Na regra de 3 simples, você vai trabalhar com um número muito grande. Então, se você tem 4 dígitos aí, multiplicando por 2 dígitos, vai dar um número imenso. E depois você vai ter que dividir. Então, convém você simplificar antes de fazer a multiplicação. Porque facilita a sua vida. O erro, a probabilidade de erro é menor. Entendeu? Então, esses são os macetes encontrados na matemática. Que você tem que entender. E se eu quiser multiplicar? Multiplica. Fica a seu critério. Porque não tem... eu tenho que fazer assim. Não, você vai fazer do jeito que você entende. Se aqui você entende que 5x e 20 vezes 8 dá 160, e depois você vem aqui, pega o 160 e divide por 5, aí você gosta de fazer a divisão na chave. 3 vezes 5, 15, sobra 1. Que número vezes 2 dá 10? Vezes 5 dá 10, o 2. Nada impede. Você pode vir e fazer isso do mesmo jeito. Só que aqui, o que acontece? Aqui você está simplificando e trabalhando com os valores que você já conhece, que são os valores da tabuada. O 4 e o 8 é o valor que tem na tabuada. Né? O 20, você não tem tabuada de 20. Né? Até tem, só que você não vai ficar fazendo. Você não vai ficar fazendo tabuada do 20, do 21. Você tem que multiplicar. E depois você tem que dividir. Ok?
Então fica a seu critério. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, meu amigo? Vamos lá. Faz a leitura para mim, amiga. Por gentileza. Isso. Em ônibus, deslocamos-se a uma velocidade média de 80 km. Faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 120 km? Por hora. Ok. Então, quais são as grandezas aí? Eu tenho o ônibus que se desloca a uma velocidade média. Então, a velocidade é uma grandeza. E essa velocidade, ela está em quilômetro por hora. Faz um determinado percurso em 3 horas. Então, quem que é minha outra grandeza? Horas. Olha lá, então eu tenho a velocidade, que é equivalente a 80, e tenho horas, que é equivalente a 3. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso? O tempo é o quê? Velocidade ou horas? Horas. X. Se a velocidade utilizada fosse 120 km por hora. Aí, já coloquei minha situação. Agora, o que eu preciso fazer? Verificar o quê? Se o meu X, a minha grandeza, minha variável X, vai ser o quê? Maior ou menor? Menor. Então, eu tenho que verificar essa possibilidade. Depois que eu fizer isso, qual que é a próxima etapa? Coloca a setinha. Para cima ou para baixo? Você que vai definir. Eu não posso falar para você, sem para... Não, é você que vai definir. O que você quer utilizar? Você quer sair do menor para o maior ou você quer sair do maior para o menor? É você que vai definir. Só que o que eu faço na primeira variável, eu tenho que fazer na segunda. Então, presta atenção. O que acontece? Eu preciso definir a minha grandeza e eu preciso entender a setinha, porque na regra de 3 composta, se eu não souber isso daqui, o cara não vai conseguir fazer. Não adianta que não vai fazer. Então, pega firme nisso daqui, certo? Entende bem, porque na composta vão ser 3 grandezas ou mais. E aí sempre você vai relacionar a variável x com as outras grandezas. E sempre uma a uma. X com uma grandeza. Depois x com outra grandeza. X com outra grandeza. Então tem que entender isso daqui e saber definir se o x vai ser maior ou menor. Então sempre vai ter que fazer a pergunta. Olha lá. Ele andando, para ele ir daqui para Bauru, um exemplo. Daqui em Bauru. Se ele andar a 80 km por hora, ele gasta 3 horas. Agora é o mesmo percurso, para ele daqui em Bauru, andando a 120 km por hora, ele vai gastar mais horas ou menos horas? Todo mundo entende isso, sim ou não? Sim. Olha lá, ele andando a 80, ele gasta 3. Ele aumentou a velocidade do carro, consequentemente vai o quê? Diminuir o tempo dele. É isso que vocês precisam entender. Então, esse X, agora ele vai ser o quê? Nesse caso, ele vai ser menor. Seta para cima ou para baixo? Você que define. Se eu colocar para cima, qual que é o sentido? Menor, maior. O que eu tenho que fazer do outro lado? Para baixo ou para cima? Agora é para baixo. Por quê? Porque eu saí do menor e fui para o maior. Então, o critério que eu utilizar em X, aí eu vou ter que definir lá no outro. Aí eu não posso mudar. Esse inicial é o X. O X é o critério menor, maior, foi para cima. Do outro lado, menor, maior, está indo para baixo. Entendeu? Ficou claro? Agora eu pego as grandezas. 3 está para X, assim como 80 está para 120. É isso? É 80 está para 120? A setinha está no mesmo sentido, sim ou não? Não, então qual grandeza que é? Grandeza inversamente proporcional. Se é inversamente, 3 está para X, 80 está para 120. O
que eu vou fazer? 120 está para 80. Aí, para facilitar minha vida, eu vou dividir esse carinha aqui. Antes de iniciar, eu posso dividir ele por 10. Porque se eu dividir ele por 10, vai ficar isso aqui, ó. Vou simplificar esses zeros aqui. Ok? Olha lá, 3 está para x e 12 está para 8. Dá para simplificar essa fração? Sim ou não? Trabalhar com os menores já? Por quantos? Por 4. Então eu vou fazer isso para facilitar a minha vida. 12 por 4, 3. 8 por 4, 2. Tendo uma igualdade, qual que é o conceito? 3 vezes x e 3 vezes 2. O 3 está multiplicando, vai passar o quê? 3 vezes 2 dividido por 3. Simplifica esse cara aqui por 3, ó. Simplifico esse por 3, quanto que vai dar? 1 vezes 2 dividido por 1. O que é 1 vezes 2 dividido por 1? 2. Não precisei nem fazer conta, só simplificando. Cheguei no valor. Não teria que multiplicar. Ia multiplicar 3 vezes 80 e depois dividir por 120. Já simplifiquei, o valor já saiu direto. Então, se você pegar o conceito da simplificação, todo exercício que você fizer vai facilitar a sua vida. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida em relação às grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Tudo bem? Sim. Alguém não entendeu? Ok. Tá, eu só vou parar a gravação aqui. Toma.